A dança do deus do fogo tem mesmo algo com a respiração do sol? Sabemos que todas as outras respirações são derivadas da respiração do sol, correto? Então, por que o nosso Tanjiro consegue usar a dança do deus do fogo como uma respiração? Porque o pai do Rengoku chamou ele de o escolhido? Aqui vou provar que não é o Tanjiro o escolhido, mas sim toda a sua linhagem. Yo, Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Kimetsu no Yaiba. Sim, pessoal, vamos aqui discutir, conversar um pouco mais. Estou um pouco rouco, tá tendo uma conferência na minha igreja, estou um pouco rouco, mas basicamente vamos aqui chegar aqui na nossa discussão, conversar um pouco como o Tanjiro vai dominar a respiração divina. Essa teoria que foi criada ali pelos integrantes do grupo dos pilares, nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser participar, está aqui na descrição desse vídeo. As vagas são limitadas, então tem que ficar ali na fila de espera para poder entrar, porque já está lotadaço o grupo no WhatsApp. E basicamente, se você chegou também até aqui, já deixa seu like para ajudar no engajamento, já compartilha esse vídeo com seus amigos e também já se inscreva aqui no canal. Como eu falei para vocês, essa teoria acabou sendo criada pelo BVB, né, que é um dos moderadores ali do grupo, nosso grupo dos pilares no WhatsApp, e ele acabou criando essa teoria e eu achei muito interessante e acabei até mesmo desenvolvendo alguns pontos dessa teoria, trazendo vários pontos de vista. Eu acho que tanto o IDK quanto o BVB, eles têm ali cerca de 80, 85% dessa teoria e eu vim ali com uns 15% para realmente incrementar e trazer alguns pontos a mais. Bom, durante toda a obra de Kimetsu no Yaiba, a gente percebe que existem vários fundamentos para o mangá. E um desses fundamentos é a respiração. É nela que a gente vê como o personagem acaba incrementando toda a sua história, durante todo o seu aspecto e como ele acaba se desenvolvendo durante toda a sua trajetória. Por mais que um personagem possa se identificar com um elemento, a sua respiração vai mostrar para ele qual é o caminho que ele deve seguir de acordo com o mestre que acabar tutoriando ele. Isso faz com que a gente consiga entender que as respirações ajudam os próprios personagens a melhorar os conceitos de ataque, de defesa, de agilidade e toda a sua estrutura física. E um dos pontos interessantes que a gente acabou observando, que acaba realmente melhorando toda a sua estrutura física, é que o próprio personagem, quando aquilo a gente já começa a observar que o próprio Tanjiro, ele utiliza a respiração para fazer outras atividades, como correr. Quando a gente começa a observar no começo da história o próprio Tanjiro treinando ali naquelas montanhas com ar rarefeito, né, de quase não ter oxigênio, ele consegue fazer com que o seu pulmão acabe realmente expandindo. Ele, através da respiração, consegue quebrar até mesmo cabaças, como nós vimos na primeira temporada, consegue aumentar a sua agilidade, a sua força, tudo através do controle da respiração. Mas o que seria, além disso tudo, uma dança para isso? A gente pode observar que existe um apetrecho bem interessante envolvendo a isso na obra e que possa estar interligado com a respiração divina e como o Tanjiro vai conseguir controlar isso para derrotar o Muzan. No começo da obra a gente começa a entender que existe uma dança bem específica que o pai do Tanjiro fazia. Tudo aquilo pra gente parece algo como se fosse um ritual. É basicamente um ritual que acaba sendo passado de pai para filho, de filho para filho e assim sucessivamente. A gente entende que não se passa apenas de um ritual, mas que de pouco em pouco a gente vai entendendo que aquela dança tem algo a mais.
e que todos os passos daquela dança existem 12 estilos e que esses 12 estilos vão sendo feitos um atrás do outro até o sol se pôr. Isso começa desde quando o sol se põe até quando o sol nasce. E observando muito bem a estrutura do pai do Tanjiro, dá para se ter uma noção de que se não houvesse algo a mais nessa dança, alguma coisa estaria errada. Dessa maneira, do personagem aguentar tanto tempo no estilo de dança, mesmo observando a sua forma física. Agora, se já é difícil imaginar um personagem como o pai do Tanjiro conseguir dançar desde quando o sol se põe até quando o sol nasce, imagina então que quando no capítulo 151 acontece a luta de Akaza versus Tomioka e Tanjiro, aonde o próprio personagem Tanjiro acaba tendo uma visão do seu pai matando um urso, totalmente debilitado e doente. E nessa circunstância, nesse ponto de vista, a gente começa a entender que tem alguma coisa errada ou alguma coisa muito certa com essa estrutura, porque se o pai do Tanjiro consegue ali matar um urso naquele estado, imagina o poder que essa dança possa ter. E nesse ponto, nesse quesito, que a gente começa a entender o que seria essa dança e como ela pode estar interligada à respiração divina. E a conclusão que o próprio BVB acabou chegando lá no grupo, e eu concordo bastante com ele, é que a dança do Deus do Fogo só é possível por causa da respiração do Sol. Sim, estamos falando da respiração divina, a respiração de Yoruti, que foi o personagem que botou o Muzan para correr e que foi o primeiro Hashira a conseguir bater de frente de igual para igual com o próprio líder dos demônios. Talvez você esteja pensando que isso que eu estou falando, que o próprio BVB acabou criando, não faz muito sentido, porque a própria Lua Superior número 1 acabou dizendo que a respiração do Sol, que a respiração divina não podia ser aprendida, e realmente ela não podia ser aprendida. O próprio Yoruti não conseguiu passar essas informações, não conseguiu dar o treinamento para os demais Hashiras ou para os próprios caçadores de demônios. Isso acabou frustrando ele pra caramba, porque ele não conseguia passar essa forma adiante de uma forma de treinamento, mas sim houve um jeito do personagem conseguir passar essas informações. Ele não conseguia passar essa forma como um treinamento, mas ele conseguia passar para as pessoas, para uma certa família, apenas passando. É como se ele tivesse ali pegando o seu poder e dando esse poder para essa geração de pessoas. Então que a gente começa a observar o capítulo 99. É neste capítulo que a gente tem uma jogada bem interessante que a própria autora acaba colocando. Ali, nesse ponto de vista que a gente vai observando, nós temos o próprio Yoruti segurando o antecedente do Tanjiro e ele está conversando com um parente do Tanjiro muito, mas muito distante, de uma linhagem muito distante, porque o próprio Lua Superior, a própria Lua Superior número 1, acaba dizendo que o seu irmão havia morrido há mais de 400 anos. E dá para se ter uma interferência ou uma noção de que o próprio Yoruti havia morrido faz muito, mas muito tempo. Fazia uma cota muito grande que o próprio personagem havia morrido. E nessa questão, nesse ponto de vista, a gente observa que o próprio Yoruti está conversando com o pai daquela criança que está o agradecendo por ter salvado ele de algum Oni ou de algum animal feroz. Provavelmente seja de algum Oni, e que faz toda essa ligação do personagem
ter conseguido pensar em passar ali a respiração divina para as demais pessoas. É interessante a gente notar uma coisa nessa conversa desse pai dessa criança com o próprio Yoruichi, é que esse personagem que parece muito com o Tanjiro, ele não tem uma cicatriz na cabeça. E depois, consequentemente, todos os demais personagens, a gente acabou observando que o próprio pai do Tanjiro tinha uma cicatriz, uma queimadura na testa, e o Tanjiro também tinha essa mesma queimadura na testa, e que demonstrava claramente um pouco sobre a respiração do sol, sobre essa respiração divina, e que supostamente essa respiração acabou realmente acontecendo depois que o seu antecedente acabou entrando em contato com um demônio. A questão mais importante e a pergunta que fica aqui é: e se o Yoruichi, quando estava segurando esse bebê, por mais que ele estivesse frustrado de não conseguir ali ensinar outras pessoas a usar a respiração divina, enquanto ele estava segurando esse bebê, e se ele tivesse passado, né? E se ele passou a respiração divina para essa pessoa? Era como se fosse algo parecido com One for All ali de Boku no Hero, como se ele tivesse passado ali a respiração divina para a família do Tanjiro, para a família Kamado. Isso faria todo sentido, porque a própria Nezuko também consegue utilizar a respiração do sol. Uma Oni conseguir utilizar ali uma respiração, uma espécie de um poder para realmente especificar como a autora está caminhando com seus personagens. E nesse ponto de vista, nessa questão, a gente começa a entender que quando esse personagem acabou sendo salvo pelo próprio Yoruichi, ele que acaba recebendo, né, o filho dele que acaba recebendo os poderes do próprio Yoruichi, acaba criando uma forma de ritual, como se estivesse agradecendo por ter sido salvo ali pelo próprio Yoruichi, e durante todas essas gerações de pessoas, de pai para filho, de filho para filho, assim sucessivamente, essa dança foi feita para realizar este agradecimento. E o importante é que a gente acaba tentando entender é que, diferentemente do próprio Yoruichi, que acabava utilizando a respiração divina para caçar os Onis, o próprio pai do Tanjiro acabou utilizando essa respiração para conseguir fazer a dança do Deus do Fogo. E nos últimos capítulos a gente começou a ter uma noção de que o próprio Tanjiro está cada vez mais forte utilizando a respiração do fogo. O personagem está criando até mesmo várias técnicas para conseguir combater os seus oponentes, até mesmo utilizando ali a respiração da água, mas especificamente utilizando cada vez mais sistemática com a respiração do fogo. E é aí que vem o final do capítulo 185. Na análise ali dessa semana, né, que acabou sendo sexta-feira, eu acabei deixando passar essa parte que eu achei bem interessante depois, e eu não a consegui analisar pela semelhança que o Tanjiro tem com o seu antepassado. Mas vocês acompanharam o capítulo, vocês repararam que, por mais que tenha aparecido o Tanjiro nas memórias ou no flashback ou algum limbo da vida por aí, o próprio personagem apareceu sem cicatriz, e o personagem que não tinha cicatriz era um antecedente dele. Então é nos próximos capítulos que a gente vai começar a entender como que o nosso protagonista vai aprender finalmente a respiração divina. O que a gente consegue entender nessa teoria é que o próprio Tanjiro está observando as memórias do pai desse bebê que o próprio Yoruichi acabou encontrando há mais de 400 anos. Durante esse aspecto, né, que a gente acaba observando no final do mangá, quando o Tanjiro está enxergando essas memórias, ele está no meio de uma floresta. E eu acredito que no próximo capítulo ele vai começar sendo atacado por um Oni, e é ali que vai começar a ligação da família Kamado com o próprio Yoruichi. Todo esse paralelo que a gente consegue enxergar entre essa família e o próprio Yoruichi
faz com que a gente consiga entender também que o Tanjiro vai utilizar esse flashback, essas memórias, esses pontos para conseguir aprender finalmente a 13ª forma da respiração do sol, para conseguir assim alcançar totalmente a respiração divina para poder bater de frente com o Muzan. E aí você pode estar pensando, nossa, mas isso seria um pouco incoerente com a história. Mas calma lá, que a própria autora já colocou algo bem interessante, bem semelhante também no mangá. Ali, quando nós estamos enxergando isso, né? Quando o Tanjiro está aprendendo a respiração do sol, ele vê através das suas memórias o Sumiyoshi, que é o personagem que acaba encontrando com Yoruichi. E isso faz com que a gente consiga realmente observar no capítulo que até mesmo o Kotetsu acaba dizendo que é normal no mundo de Kimetsu no Yaiba que as pessoas consigam visualizar memórias dos seus antepassados através ali desse contato com a respiração. E por que então Tanjiro não poderia ver as memórias ali do seu antepassado para aprender então a sua forma da dança, né? Que seria a 13ª forma da respiração divina, para concluir a respiração divina. Toda essa teoria acabou sendo criada pelo IDK e também pelo BBB, e todo esse ponto acabou sendo fundamental para a gente poder entender como o Tanjiro vai conseguir realmente dominar a respiração divina. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa teoria, sobre o próprio Tanjiro conseguir dominar essa dança, sobre ele realmente parar tudo, realmente quase estivesse voando no tempo ou viajando no tempo. Eu não sei quais são as consequências dessa dança, mas ela vai ser crucial para que o próprio Tanjiro consiga derrotar o Muzan, de tanto foco, de tanta importância que foi dado para ela durante todo o mangá. No comentário fixado desse vídeo tem um link para o meu jogo Filmes e Emojis, e lá você pode baixar o jogo e ajudar o canal do Geek Brasil a permanecer no ar. Você joga 10 minutinhos apenas, e é como se você estivesse doando para nós cerca de R$1. Então baixa lá e passe agora a se divertir. Isso é tudo, pessoal! Valeu!